Oi, gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu novo podcast Startupeira. Eu vou me apresentar um pouquinho, contar um pouco da minha história, contar um pouco quem sou eu e introduzir para vocês esse novo canal de comunicação. Enfim, eu gosto de falar bastante, eu gosto muito de comunicação e eu quero poder trazer aqui por meio do Spotify, por meio desse canal de comunicação, um pouco sobre o que eu tenho vivido, um pouco sobre o que eu tenho experienciado na minha vida como uma jovem adulta, né, uma recém-jovem adulta. Eu tenho 19 anos, mas assim, o que eu tento carregar de bagagem nesses últimos tempos, eu acredito que possa estar influenciando muitas pessoas que me escutem futuramente também. Então, vamos lá. Eu me chamo Mariana, sou natural de Goiânia, Goiás, ainda moro em Goiânia. Recentemente eu tive uma grande oportunidade de conhecer a cidade de São Paulo, né, capital, e assim, eu me apaixonei, eu vi o mundo de outras formas, e eu acredito que eu possa passar isso para vocês aqui também, para quem nunca conheceu esse mundo, para quem nunca viu dessa forma que eu comecei a ver o mundo e as possibilidades após essa oportunidade que eu tive. Mas voltando para mim, eu sou aluna de Gestão da Tecnologia da Informação, esse é o meu curso, estou quase estou quase sendo formanda, tá? Então, ó, minha autoridade aqui. Amo a tecnologia, sou muito criativa, amo moda, amo um pouco de tudo. E eu sempre gostei e sempre almejei desenvolver algo que é meu. Então eu sempre quis, mesmo que eu não soubesse a área, desde pequeno eu sempre quis ter uma empresa, eu sempre quis estudar sobre isso. Então, assim, eu sempre, durante as aulas, na sala de aula, na escola, eu sempre estava lendo algum livro sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre investimentos, eu sempre adorei muito. Então eu sempre dava mais atenção para o que eu poderia contribuir para o mundo. Tipo, por que eu vim, qual seria o meu propósito aqui, o que eu poderia trazer de benefício para outras pessoas através de uma empresa, através de qualquer coisa. E cá estou eu, né, gravando um podcast aqui a 1h46 da manhã. Mas enfim, continuando um pouquinho. Eu tive uma oportunidade de ir pro IA Experience, que é o maior evento de inteligência artificial, né, foi, do Brasil. E eu fui no dia 30 e 31 de outubro desse ano de 2025. Fui a convite de um amigo muito importante. E eu fui, eu fui com a cara e coragem, fui sozinha. Eu fui de ônibus, nunca tinha viajado de ônibus, ainda mais sozinha. E eu acabei pegando um ônibus errado. E que me fez passar 20 horas para chegar em São Paulo. Ou seja, eu saí de Goiânia 1h da tarde, 1h e pouco, e cheguei lá em São Paulo, era 6 da manhã. Perdidaça, assim. E já apavorada, eu cheguei literalmente com botas e um chapéu que eu jurei que eu ia usar lá em São Paulo. Não tinha noção do tanto que é frio em São Paulo, em alguns momentos. Enfim, cheguei com a cara e coragem lá em São Paulo, e aí o povo tudo já... E assim, eu já meio apavorada, né? Será que alguém vai querer me roubar e tal? Já vai ver que eu sou turista? E claramente dava pra ver que eu era turista, tá? Claramente. Eu fiz um amigo no ônibus que falou: Mariana, pelo amor de Deus, estava muito na cara que você era turista. Você estava de chapéu, botas, olhando o letreiro do ônibus pra saber onde você estava. E detalhe que eu tinha perguntado pra esse amigo. Eu falei assim: nós já estamos em São Paulo? Ele: não, Mariana, nós não estamos em São Paulo. A gente tá bem antes. Nem lembro onde que a gente estava, eu só sei que eu tava indo pra São Paulo. E o curso iria ser, não era curso, né? O evento ia ser 9 horas da manhã. Eu tinha chegado 6 e pouco. E eu tinha alugado um Airbnb. Esse Airbnb que eu aluguei, eu falei pro moço, e eu nunca tinha alugado um Airbnb na minha vida, gente. Eu até pedi pra um amigo me ajudar a achar. E aí ele falou assim, eu falei pra ele, ó, moço, tem como eu entrar mais cedo antes da diária, né? Tipo assim, entrar umas 4 horas da manhã, porque eu achei que eu ia chegar às 4 horas da manhã. Detalhe, não cheguei às 4 horas da manhã. Cheguei às 6 horas da manhã. Então ele ainda, né, ficou meio bravo comigo. Ficou tipo, ai, mas você falou que ia chegar antes. Enfim, cheguei, gente, 20 horas de viagem no ônibus com gente, assim, estranhíssima assim, que eu não conhecia, então eu tava apavorada. E aí cheguei. Beleza. Me arrumei, comi e fui pro evento. Cheguei lá no evento, fui lá no distrito de IMB. Eu descobri onde era o evento, bem lá na hora mesmo.
Graças a Deus era perto do Airbnb que meu amigo me ajudou a pegar, né? Achou pra mim. Fui, cheguei lá, gente, eu já cheguei em São Paulo, assim, o olho brilhando, tipo assim, é uma cidade, literalmente, foi um momento em que eu realmente senti que eu poderia conquistar qualquer coisa. Eu senti ainda mais isso depois que eu conheci as pessoas maravilhosas que eu conheci nessa viagem. Eu fiquei uns 3, 4 dias. Foi maravilhoso. E, assim, eu não trocaria por nada, eu voltaria e faria tudo de novo, e eu amaria ter essa experiência novamente. Mas, assim, o que me abriu as portas realmente foi porque eu estava em um momento onde eu estava um pouco perdida. Assim, qual é o objetivo pelo qual eu estou na tecnologia? Qual é a minha paixão aqui? Qual que é o futuro que eu tenho a construir aqui, sabe? Então, esse evento me abriu muito a mente para isso. Cheguei no evento, o meu objetivo no evento era conhecer pessoas e fazer network. Não era tanto assistir os cursos que tinham lá, as palestras. Não era só o meu objetivo. Então, eu já fui com isso na cabeça. Então, passava alguém, eu já... Oi, tudo bem e tal, né? E, enfim, aí eu acabei conhecendo as pessoas, eu acabei encontrando esse amigo meu lá. Encontrei outras pessoas também que eu já conhecia, mas não do meu ambiente, do meu círculo. Pessoas que eu conhecia, assim, distante mesmo da internet e tal. Que eu tinha essa conexão. Mas, assim, eu fui super bem tratada, eu amei São Paulo. Eu fui muito bem recebida pelas pessoas de lá, pelos paulistas, enfim. O evento me proporcionou grandes portas. E, assim, como eu gosto muito de falar, de conhecer as pessoas, geralmente eu já chego me entrevistando, né? Oi, tudo bem? De onde que você é? E tal. E aí isso me trouxe muitas portas, né? Pessoas que eu trago até hoje. Hoje fazem 2 semanas e pouco. Mas eu ainda guardo todas as pessoas que eu conheci no meu coração. E quero levar todo o aprendizado que eu tive nesses 2 dias, porque foram 2 dias pro resto da minha vida, assim. E eu pude conhecer muitos lugares, eu preferi ir sozinha do que chamar alguém, porque eu senti que aquele momento era um pouco meu, sabe, de reflexão. Então, assim, durante os 2 dias foram 2 dias inteiros de curso, e aí eu conheci muita gente e assim, o assunto, né, do momento agora é muito automação, ferramentas como o N8N, a gente tem várias integrações também, né, inteligência artificial tá aí, um grande mundo, sabe, para você começar, para você estudar, para você empreender, para você trabalhar para alguém, é algo muito grande. E assim, a gente tem que olhar a importância que a inteligência artificial traz pra gente. A gente não tem que olhar ela como um inimigo de que vai tomar grandes oportunidades nossas. A gente tem que ver, eu estava até lendo uma matéria sobre isso, que a inteligência artificial é muito mais do que uma ferramenta para automatizar serviços de empresa, para gerir, sabe? A inteligência artificial ela pode ser usada e deve ser usada para expandir, sabe? A nossa... como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer assim? Porque nós ainda temos que continuar criando, produzindo ideias, sabe? Nós, seres humanos, temos esse poder. Então, a IA, nós podemos usá-la para potencializar isso ainda mais, e não para ela só criar tudo e a gente não ter mais esse poder, sabe? Porque antigamente, nós, seres humanos, fomos responsáveis por grande parte da evolução da história, né? Com as nossas ideias, com nossos avanços. E a tecnologia, ela vem para nos impulsionar, não para tomar esse lugar nosso de pensamento, de criação, de decisão, de escolha, sabe? Então, vamos ver que nós possamos ver a tecnologia como uma aliada, que as empresas possam ver também. E assim, voltando pro evento, eu conheci jovens de 20 e poucos anos, todas as faixas etárias, mas assim, eu fiquei chocada com o nível da galera, porque assim, sabe, eles se juntaram e criaram grandes coisas, sabe, e eles têm o mesmo mindset ali, os jovens entre si, e eles estão crescendo, eles estão num lugar muito grande, e não para, porque São Paulo não para, e meu olho brilhando, assim, eu tipo, gente, aonde que eu estava, sabe? Parece que tudo me puxou pra estar realmente onde eu precisava estar, que era ali naquele momento. E aí o evento acabou numa sexta-feira, eu acabei tendo que ir embora antes do meu dia planejado, porque o dia planejado para minha volta ia ser na segunda. Só que a empresa que eu fui,
não era uma empresa boa. E eu descobri isso chegando lá em São Paulo. E aí, o que eu fiz? Aí, o dono do meu Airbnb maravilhoso me deu um auxílio. Falou, ó, Mariana, você, na hora que você for comprar, você vai comprar nessa empresa aqui. Acabei tendo que usar um pouco da grana que eu usei pra ir, né, de emergência, pra comer e tal, pra poder voltar mais cedo. Uns 300 e pouco a minha passagem de volta de ônibus, né? E eu acabei voltando no domingo. E aí, graças a Deus, não foram 20 horas, foram menos que 20. Não sei falar aqui agora, mas foram menos que 20. Foi num dia só que eu cheguei em Goiânia, graças a Deus. Mas assim, no sábado, eu deixei pra conhecer o Brás, não, a 25 e a Avenida Paulista. Gente, que coisa mais maravilhosa. Eu não sou a mesma depois que eu conheci, que eu vivi essa experiência, porque, sabe, as pessoas... sabe, gente, eu tô apaixonada por São Paulo, eu tô apaixonada pelas possibilidades, Sim, eu amo Goiânia, mas assim, é outro mundo, são outras pessoas, eu acho que realmente cada um está onde precisa estar, vai estar onde precisa estar, e eu acho que São Paulo é o lugar onde eu precisava estar para ter esse despertar. E tanto é que eu tô criando esse podcast aqui agora, né? E foi devido a isso. Depois que eu voltei de São Paulo, a minha cabeça não parou de pensar em possibilidades, no que eu posso construir, no que eu posso fazer, sabe? Então eu acho que a gente precisa, às vezes, de uma chacoalhada. Não que precise ser uma viagem, mas assim, algo que tire a nossa cabeça da mesmice de sempre, da bolha em que a gente vive. Então, que a gente possa sempre sair da nossa zona de conforto, mentalmente, fisicamente, ciclos, sabe, de amizade, de relacionamento, que a gente possa fazer o que nos leva, o que nos impulsiona a crescer. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer aqui nesse primeiro podcast, nesse primeiro podcast, e trazer essa mensagem de que a gente possa estar sempre se reinventando, independente da fase que a gente esteja, sempre vai ter uma nova oportunidade, sempre vai ter uma nova perspectiva, sempre vai ter algo que a gente pode conquistar, algo dentro da gente, uma chave que pode virar quando a gente está no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Então, que a gente possa construir relações conosco, de evolução pessoal, e com outras pessoas também, sabe? E levar isso para a vida. Manter relações é muito importante. Então, eu agradeço novamente todos que eu conheci em São Paulo, as experiências que eu tive, os conselhos que eu tive, e eu acho que a gente nunca pode parar de ter essa humildade, de sempre se colocar nessa posição de buscar conselhos de qualquer pessoa não de qualquer pessoa, mas de pessoas que queiram, que estão melhores, que a gente quer chegar, né, que estão melhores do que a gente, mas também eu não invalido aquelas pessoas que passaram por momentos difíceis e não conquistaram aquilo que a gente queria, que a gente quer, né? Eu acho que esse tipo de pessoa também tem conselhos bons pra gente. Eu acho que é só a gente saber pegar a parte que realmente vai agregar pra gente. Então, é isso. Falei um pouquinho aqui. Nos próximos podcasts, nos próximos áudios, enfim, teremos mais. Mas eu quis me apresentar um pouco pra vocês, quis apresentar um pouco do porquê que eu criei esse podcast. Tudo na minha vida eu faço com propósito, eu faço com intenção. Tudo na minha vida tem um porquê, eu gosto muito disso. Então eu quis trazer algo fixo, sólido, eu sou taurina, né, pra quem acredita em astrologia. Gosto muito de estabilidade, então eu quis trazer algo aqui e começar um projeto grande como esse aqui. Então, para todos que me escutam, futuramente também, eu quero agradecer a presença, o tempo de vocês aqui. E é isso, muito obrigada. Vamos juntos construir aqui essa comunidade nova. E é isso, um beijão.